Bom dia, cavalheiros e damas do Colégio Ângulo de Nilópolis. Vamos hoje para a nossa quarta aula do segundo trimestre, né? Semana passada nós trabalhamos a prosa, a poesia romântica, e hoje nós vamos corrigir o teste que fizemos na semana passada, o nosso segundo teste, e trabalharmos a prosa romântica. Sempre lembrando a vocês da importância de manter as tarefas em dia. Então, nós temos aí a apostila 2, literatura, né, no Bernoulli, páginas 148 e 149. Façam nessas duas páginas, por gentileza, todos os exercícios, ok? No teste do dia 31, né, nós trabalhamos só poesia romântica e a primeira questão falava sobre um verso, né, uma quadra, né, de Álvares de Azevedo, que é considerado aí, dos poetas do romantismo, o mais extremático de todos, o mal do século, né, ou byronismo, o mal do século, ou ultra-romântico. Então, a primeira quadra diz o seguinte: se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro no seio estranha ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face. A característica da escola romântica mais clara nestes versos é... Aí nós temos aí espiritualismo, pessimismo, confessionalismo, presença de sonho, idealização da mulher. Todas essas características aí são características do romantismo. Só que a gente vai chamar a atenção que ele faz uma idealização da pessoa amada, né? Ele fala daquela que ele ama, que ele sofre, por quem ele suspira, mas que ele nunca tocou, que ele nunca beijou. Então, a idealização. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente fala de idealização dentro do romantismo, idealização da mulher, pode ser a idealização da mulher, a pessoa amada, mas pode ser a mãe, uma irmã. Então, há sempre um endeusamento da figura feminina, certo? Na questão número 2, identifique a sequência que aponta meramente características do romantismo. Aí nós temos aí na letra A várias características que são do romantismo. Só que nós temos a palavra objetividade, assim como também temos na letra D a palavra objetividade. Essa palavra objetividade, tanto na letra A quanto na letra D, não nos permitem de maneira alguma marcar essa alternativa como corretas, né? Então, o romantismo, na verdade, é o contrário, né? Então, tudo que tem a ver com subjetividade, com egocentrismo, né, com relativismo, aponta para o romantismo. E na letra B, ele fala de verdades absolutas. Não há esse desejo dentro do romantismo de buscar essa verdade absoluta, né? de buscar essas respostas absolutas para as questões. Então, nós vamos ter egocentrismo, a gente fala que o amor do romantismo ele é um amor adolescente, a subjetividade, que é a marca fundamental em todas as gerações românticas, seja ela em prosa ou em poesia, o relativismo, até porque ele vê, como ele é subjetivo, ele vê as coisas sobre o seu ponto de vista, né? A insatisfação, que se traduz no escapismo, escapismo através da morte, escapismo através da infância, escapismo através da época, e a idealização, a utopia, correto? A questão número 3. Tendo como referência a estética romântica brasileira, é correto afirmar que... Então, ele fala o seguinte: os símbolos nacionais são exaltados? Sim. Então, a natureza, o índio, são elementos. A gente tem que lembrar que o romantismo ele coincide com a formação da identidade de nação do país, né? Muito próximo aí da independência do Brasil, da proclamação da independência. Portanto, era necessário aí a exaltação da natureza e da exaltação e idealização do índio, né, como elemento forte, a exaltação, o amor, a expressão do amor da pátria, a pátria como expressão de identidade. Na letra B, valoriza na obra literária o indivíduo de toda a sua complexidade. Não há controle racional e muito menos o indivíduo na sua complexidade. Até a gente fala que ela é bem simples. Ou ele é totalmente bom ou ele é totalmente mau. Então, não um indivíduo complexo, né? Na letra C, os textos literários traçam um perfil do anti-herói que age, sofre e supera obstáculos. Não. Há sempre destaque para o herói e não para o anti-herói, dentro da estética romântica. Na letra D, a literatura romântica combate os valores burgueses? Não, aliás, ela reforça os valores burgueses. A gente tem que lembrar que o romantismo é a literatura da burguesia. Na letra E, a linguagem dos românticos é marcada pela rigidez. De forma alguma, ela inaugura aí uma flexibilidade da linguagem mais simples, menos rígida, correto? A
questão número 4, nós temos uma outra quadra, né, falando de Álvares de Azevedo também, em que ele diz: eu deixo a vida como um tédio, do deserto o poeta caminheiro, com horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobro de um mineiro. A poética de Álvares de Azevedo leva-nos ao entendimento de revolta diante da morte, aceitação da vida como um longo pesadelo, aceitação da morte como solução, né? Tristeza pelas condições da vida, alegria pela vida longa que teve. Então, na verdade, ele sempre, a poética de Álvares de Azevedo é marcada como escapismo através da morte. Então, ele vê, já que os problemas dele não têm solução, então ele enxerga a morte como uma solução para os problemas. Na quinta questão, analise o excerto. O indianismo dos românticos denota a tendência para a particularização dos grandes temas, as grandes atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local. Então, prestem bem atenção à palavra realidade local, tratando-as como próprias de uma tradição brasileira. A leitura das afirmações permite dizer que o indianismo na literatura romântica brasileira procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. Ou seja, ele vai pegar aquele idealismo, aquele heroísmo que era próprio da poesia romântica europeia e vai traduzir para a realidade local, buscando quem? Ao invés de ser o herói valoroso medieval lá da Europa, o herói valoroso vai ser o indígena, correto? Bom, agora vamos pensar um pouquinho na prosa romântica no Brasil. Né? Então, assim, a prosa romântica, ela introduz o romantismo no Brasil, né? Embora a gente tenha aí muita influência da poesia romântica, né? Mas a prosa também ela vai traduzir para nós esse estímulo à arte nacional, ao sentimento nacional. A gente fala assim que o Brasil ele começa a ter uma identidade literária de verdade a partir do romantismo. Né? E a gente lembra que a prosa romântica ela foi muito impulsionada pelos folhetins, né? Então a nossa literatura ela começa não com livros já publicados, mas elas são em cadernos, é bem parecido com a questão da estrutura da novela televisiva, né? Da telenovela. Eram capítulos periódicos, semanais, e isso foi popularizando, né? Criando ali uma rotina de leitura, lembrando que essa rotina de leitura era feita para a burguesia e ela é feita pela burguesia, né? E ele acabou se tornando aí extremamente, né? A prosa romântica acabou se tornando plenamente popular, né? Lógico, popular para aquela camada social que era a burguesia, né? E a gente chama atenção que o nacionalismo ele é a marca essencial do romantismo em prosa. Né? Então, é uma literatura mais voltada para tentativa de contribuir para que o sentimento de nacionalismo no país se desenvolvesse, né? E desvinculasse um pouco da questão da imposição da arte portuguesa. E aí nós vamos ter como características nacionalismo, subjetivismo, ufanismo, ou seja, a supervalorização de elementos nacionais, né? A idealização da pessoa amada, como acontece em todas as gerações românticas, a religiosidade, o culto à natureza, né? O amor platônico, o idealismo e uma estética nativista, ou seja, uma estética voltada para aquilo que a nação tinha, correto? E aí a gente fala que nós vamos dividir dentro da prosa romântica, nós já falamos da poesia romântica, dentro da prosa romântica nós vamos dividir em romance indianista, romance urbano, né, e romance regional. Então, o romance indianista, ele vai buscar valorizar o índio como herói nacional, e aí, lógico, automaticamente vão ser explorados temas como a natureza, os personagens são marcados pelo heroísmo, pela valentia, pela coragem. O principal nome que nós vamos ter é José de Alencar, né? E ele que, de uma certa forma, ele que criou esse estilo do romance indianista. E aí nós vamos ter algumas obras que chamam a atenção. O Guarani, Iracema, o Birajara, correto? Dentro do romance urbano, ou seja, ele vai retratar aquela pequena burguesia em ascensão, aquela classe média que surgiu e as suas relações sociais, morais, né? Os conjuntos de valores que aquelas pessoas queriam que fosse transpassado. A gente percebe no romance urbano uma narrativa lenta, minuciosamente descritiva, né? Da ambientação dos personagens. E aí nós vamos ter alguns nomes de relevância, né? Que também José de Alencar, com Diva, com Senhora,
Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, Manuel Antônio de Almeida com Memórias do Sargento de Milícia, que já é considerado meio que um romance de transição, né, porque a gente vai ter aí um personagem meio que anti-herói, vamos dizer assim, e o romance, né, regionalista, ou prosa regionalista, que vai representar um povo diferente da nobreza e da classe média alta, e vai mostrar o Brasil rural, até porque a gente tem que lembrar que a classe média, as pessoas que detinham o dinheiro ali, também, muitas delas estavam no ambiente rural, então era preciso também agradar o gosto dessa parcela, né? E aí ele vai representar o sertanejo, as paisagens, os costumes, e aí a gente vai ter José de Alencar com a obra O Sertanejo, mas nós vamos ter também Bernardo Guimarães com Escrava Isaura, Vicente Taunay com Inocência, correto? Então, a prosa romântica, lembrando, ela tem 3 faces, né? Ela tem a parte regionalista, indianista e também urbana. Muito obrigada a todos, até a próxima.